Você já ouviu falar dos druidas? Sabe o que eles têm a ver com o Império Romano? E com os celtas? Eu vou te contar a história de pessoas que se tornaram uma lenda. Seres que eram conhecidos por serem feiticeiros poderosos e até descritos como capazes de prever o futuro. Eu sou Benjamin e você é mais uma vez bem-vindo aqui no canal da Fatos Desconhecidos. Hoje, o nosso vídeo a respeito de mitologia será um pouco diferente. Dessa vez, eu não irei falar a respeito de uma divindade ou de alguma história envolvendo seres fantásticos ou bestas que habitavam o imaginário de povos ao redor do mundo. Primeiro, eu preciso te situar sobre a época em que essas pessoas viveram. Os povos celtas são um conjunto de povos que possuíam várias características em comum. Dentre elas estavam as línguas indo-europeias. Essas pessoas começaram a habitar o oeste europeu e as ilhas que hoje fazem parte do Reino Unido e da Irlanda. Isso por volta de 2000 anos antes de Cristo. Com o passar dos anos e a expansão do Império Romano, de religiões como o cristianismo e de outros povos, aos poucos, os celtas foram desaparecendo, deixando alguns belos artefatos e lendas, que eram passados principalmente na forma oral. E era dentro de algumas tribos celtas nas regiões de Gália, Irlanda e Inglaterra que viviam os druidas. Existem relatos confiáveis de druidas até no século VIII, na região da Irlanda. Outras fontes indicam que eles existiram por mais tempo, porém essas fontes ainda precisam ser avaliadas para se conferir se são verdadeiras. Mas afinal de contas, o que eram os druidas? É algo que de certa forma é difícil de classificar. Mas se pudermos fazer um resumo bem simples, druidas seriam uma classe de pessoas que eram famosas por seus conhecimentos. Por isso, eram muito respeitados e admirados. De acordo com alguns historiadores, a palavra druida significa algo como aquele que possui o saber do carvalho. Mas por qual motivo se escolheu o carvalho? Essa árvore costuma ser a que mais se destaca nas florestas das regiões onde os celtas viviam. Por esse motivo, ela era reverenciada. Dessa forma, se conclui que uma pessoa que venha a ter o conhecimento do carvalho seria a pessoa que teria o conhecimento de todas as árvores. Obviamente, isso é uma analogia ao saber espiritual. O principal motivo que fez com que os druidas entrassem no imaginário coletivo europeu foi o fato de que os celtas não deixaram praticamente nada escrito a respeito deles. A maioria das fontes que se tem são de outros povos e não dos próprios celtas. Como eu citei anteriormente, os druidas eram sacerdotes, ou seja, o papel deles era criar, vamos dizer assim, um atalho entre os deuses e as pessoas. Mas o interessante é que eles não se limitavam a somente tratar da questão espiritual. Pode-se dizer que os druidas tinham função de professores. Além disso, eles tinham um papel fundamental no desenvolvimento da ciência local, fazendo experimentos e, ainda por cima, serviam como juízes para resolver pendência entre as pessoas. Por causa de tudo isso que eu te falei, eles sempre foram muito respeitados pelo povo celta. Na maioria dos lugares, eles não eram obrigados a pagar impostos e nem lutar durante uma guerra. O seu conhecimento era considerado muito valioso para ser perdido em batalhas. E não para por aí. Naquela época, tanto druidas, homens quanto mulheres, eram considerados iguais. Todos os direitos que eles tinham, elas também possuíam. Alguns aspectos eram tão avançados se compararmos com a época que, por exemplo, o divórcio poderia ser adquirido por qualquer uma das partes. Existem historiadores que afirmam que os druidas não eram homogêneos. Isso quer dizer que, dentre eles, havia subclasses para separar os mais importantes. Algumas fontes afirmam que existiam cores nas roupas que indicavam essas classes. Por valorizar o conhecimento, na maioria dos casos, os druidas mais velhos eram considerados os mais sábios e eram os que gozavam de maior prestígio. É relatado que eles usariam trajes com um tom dourado.
Quem usava trajes vermelhos estava relacionado a sacrifícios. Sim, os druidas realizavam esse tipo de ato. Geralmente, os sacrifícios eram feitos para se poder criar um elixir. Elixir são tipos de poções que podem possuir inúmeras funções. Nunca se ficou comprovado que todos esses elixires fossem realmente eficazes, porém, naquela época, se acreditava fielmente que isso fosse possível. Um dos rituais mais famosos que se tem notícia envolvendo os druidas envolvia o carvalho, o visgo e a morte de animais. Druidas que utilizavam trajes voltados ao azul eram reconhecidos como artistas. Os druidas que vestiam marrom eram os iniciados, que estavam aprendendo. Por fim, os druidas comuns utilizariam trajes brancos. Uma das funções dos druidas era acompanhar o calendário e saber quando seria a melhor época para plantar e colher. A posição do sol também era levada em conta para se saber quando uma estação chegaria ou terminaria. Eles observavam de forma quase precisa os ciclos da lua. Por causa disso, eles desenvolveram alguns feriados. A título de curiosidade, os druidas celebravam o Ano Novo. Essa celebração pode ser encontrada pelo nome de Samhain. E sabe qual era esse dia? Dia 31 de outubro, ou o Halloween. Outras datas, como os solstícios e os equinócios, também eram bastante apreciadas pelos druidas e, consequentemente, pelos celtas. Se lembra que eu disse que quase não existiam documentos deixados pelos povos celtas e que, consequentemente, pelos druidas? Pois bem, a maior parte das coisas que sabemos vem de escavações arqueológicas e de relatos de outros povos que, por algum motivo, entraram em contato com os celtas. De todas as fontes existentes, a romana é a mais utilizada pelo fato de que o Império Romano foi um dos maiores da história europeia e que, por isso, teve grande contato com os celtas e até guerra contra eles. Um dos relatos mais antigos vem do próprio Júlio César. Vale dizer que os romanos sempre foram muito críticos com povos além de suas fronteiras e tinham um certo preconceito com suas religiões. Por isso mesmo, esses relatos devem ser interpretados de uma forma que não seja totalmente literal. Segundo os romanos, os druidas eram politeístas, ou seja, acreditavam em várias divindades. Muitas delas eram figuras femininas que eram bastante adoradas. Em algum aspecto, até se parecia com a forma como os romanos e gregos tinham seus deuses. Mas eles acreditavam em seres superiores aos druidas pelo fato de sua sociedade ter uma estrutura mais organizada. Por essa razão, costumavam ridicularizar a religião dos celtas. Se você é uma pessoa que gosta de RPG, deve ter notado que os druidas são um pouco diferentes do que eu descrevi para você, certo? Nesses jogos, eles costumam ser guerreiros que protegem a floresta e, em alguns casos, possuem até mesmo poderes de cura. Isso se deve principalmente pelas lendas que circulam na Irlanda. De todos os lugares da Europa, a Irlanda é o que mais ficou com resquícios. Com o passar do tempo, essas lendas começaram a finalmente serem escritas por autores que cresceram escutando seus pais e avós contarem essas histórias milenares. Foi aí que surgiu a figura mística dos druidas. Feiticeiros ou curandeiros poderosos, sábios e com poderes sobrenaturais. E se você é fã de quadrinhos ou desenhos animados, provavelmente já deve ter notado que a dupla Asterix e Obelix fazem parte de uma tribo celta e que, dentro do grupo, existe um druida chamado Panoramix, que é justamente um dos responsáveis por fazer a poderosa poção que dá força sobrenatural aos personagens principais e os ajudam a derrotar os romanos. Um fato interessante é que, apesar de não gostar muito dos celtas, os romanos sempre admiraram sua braveza durante as batalhas. Por outro lado, afirmavam que a prática de se colocar um homem vivo dentro de uma grande forma de madeira, que lembrava um homem gigante, e queimá-lo como punição era algo bárbaro. Aliás, o nome dessa prática é Ritual do Homem Divine. Alguns historiadores duvidam desses relatos dos romanos. Para eles, essa era uma forma de se transformar o inimigo em um ser monstruoso
e assim fazer com que os soldados não se rendessem ou tivessem piedade. Mesmo assim, é válido dizer que havia sim condenações à morte, porém geralmente se utilizando de práticas comuns como a decapitação. Mas onde entram os druidas? Bom, por serem os juízes, teoricamente seria a função deles condenar uma pessoa à morte ou inocentá-la. Eles geralmente participavam da execução, estando no local, mas não eram os responsáveis por aplicá-la. Existe até uma certa confusão em relação a isso no meio dos historiadores. Algumas pessoas acreditam que monumentos, como o de Stonehenge, na Inglaterra, possa ter algo a ver com os druidas. Apesar de não haver evidências positivas, também não há nada que indique que isso não possa ser verdade. Portanto, como você pode perceber, apesar de todos os relatos, contos e lendas, os druidas nunca foram realmente seres que possuíssem poderes sobrenaturais. Eram pessoas sábias e que tinham uma grande responsabilidade perante seu povo. Infelizmente, o vídeo de hoje vai chegando ao seu fim. Um abraço e até a próxima.